pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de King Kong vs Godzilla, o filme original japonês de 1962. King Kong vs Godzilla foi produzido pela Toho, talvez o estúdio de cinema mais famoso do Japão, e foi o terceiro filme do Godzilla, que não só popularizou mundialmente o personagem, como garantiu a enorme franquia de Godzilla que a gente tem hoje em dia. Ele não é o primeiro filme de versus, de encontro de monstros famosos. A Universal já estava fazendo isso nos anos 40 com os monstros clássicos do cinema, mas desses filmes mais antigos, acho que esse talvez seja o embate mais memorável. Por mais que esse seja considerado um filme do Godzilla, a ideia original dele começou como um filme do King Kong. King Kong, claro, é um filme clássico de 1933, foi o primeiro filme de monstro gigante no cinema e foi um marco dos efeitos especiais. Ele foi bem diferente e fez bastante sucesso quando ele lançou, e eis que 30 anos depois, monstros gigantes já tinham virado o próprio gênero do terror. Os anos 50 foram cheios de filme de todo tipo de animal gigante, e no começo dos anos 60, um dos animadores originais do King Kong teve a ideia de fazer King Kong vs Frankenstein. Ia ser uma luta do Kong contra um monstro de Frankenstein gigante em São Francisco. Ele levou essa ideia para RKO, um dos grandes estúdios da Era de Ouro de Hollywood, mas que nos anos 60 tinha virado uma distribuidora só. E a RKO mudou um pouco o conceito, mas eles não estavam conseguindo muitos investidores, porque o King Kong era conhecido por ser uma criatura de stop motion, e stop motion é caro. Nenhum estúdio queria bancar esse filme até ele chegar na Toho. A Toho não perdeu tempo, ela comprou o roteiro, só que ao invés de Frankenstein, eles decidiram fazer uma coisa mais familiar para eles e colocaram o King Kong para lutar contra o Godzilla. O Godzilla, por sua vez, teve o primeiro filme em 1954, foi o primeiro filme de kaiju e um dos primeiros filmes a usar Suitmation, a técnica de gente vestida de monstro quebrando miniatura, e por mais que o Godzilla tenha feito um sucesso quando lançou, ele teve uma continuação nos anos 50, ele ainda não era essa figura popular super conhecida que ele é hoje em dia. Inclusive, ele já estava parado há quase uns 7 anos quando ele foi revivido para esse filme. E não só eles trouxeram o Gojira de volta, como também pegaram o diretor do filme original, o Ishiro Honda, que fez várias das continuações de Godzilla depois desse filme, e também o Eiji Tsubaraya, o diretor de efeitos visuais, que foi um dos responsáveis por criar a roupa do Godzilla. A Toho fez o filme no estilo dela, com 2 caras de fantasia interpretando os monstros, quebrando uns cenários em miniatura, o que deixou a produção bem mais barata do que ela seria como stop motion, e isso, junto com as 2 estrelas no nome do filme, fez com que o filme fosse um sucesso. Foi sucesso suficiente para garantir a volta do Godzilla para o cinema, já que nos anos 60, depois desse filme, foi praticamente um filme por ano com o personagem. O filme foi produção da Toho, mas como ele foi uma ideia comprada de um produtor americano, um acordo já tinha sido feito que dava liberdade para esse produtor americano fazer a própria edição e mudar o filme à vontade para o lançamento norte-americano. Não só o filme foi todo redublado em inglês, como várias cenas foram editadas, a trilha sonora foi modificada, e cenas novas com mais personagens americanos foram acrescentadas ao filme. As 2 versões são razoavelmente diferentes e tem sites na internet que consideram até filmes separados. Então, claro, existem 2 versões de King Kong vs Godzilla rodando por aí. Como a versão japonesa teve alguns problemas com o negativo original, ela demorou para ser restaurada e relançada em Blu-ray e tudo mais, ela é mais difícil de encontrar por aí. Eu assisti as 2 versões para fazer esse vídeo, eu preferi a versão original, então eu vou focar mais nela, e de vez em quando eu falo da versão americana quando fizer sentido. Mas antes, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram King Kong vs Godzilla, o que vocês acham desse filme, o que vocês acham dos outros filmes da franquia, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, e claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também já vou deixar aqui liberado o aviso de spoilers, porque esse é um filme que saiu nos anos 60 e essa é uma sessão Trashback, os spoilers estão sempre liberados nesse quadro, então é isso daí, estejam avisados. E vamos nessa! Vira e mexe aparece aqui no canal esses filmes que eu defino como a fusão perfeita de 2 filmes que não são tão parecidos assim. King Kong vs Godzilla, acho que já é de se esperar que o filme é uma fusão de elementos do King Kong e do Godzilla original. O roteiro começa desenvolvendo 2 tramas separadas, cada uma para explicar de onde está vindo as 2 criaturas que vão se bater. O Godzilla meio que só sai de dentro de um iceberg brilhante que um submarino americano está indo investigar. No começo eu achei bem esquisito o Godzilla só aparecer assim do nada no iceberg, tipo, o que ele é, o Titanic? Mas depois eu percebi que é porque eu pulei um filme, eu não assisti o Godzilla Raids Again, que é o segundo filme do Godzilla, que parece que termina com ele sendo enterrado no gelo ou na neve, o que
faz mais ou menos algum sentido. Então esse começo é diferente, mas o resto da trama do Godzilla é ele quebrando cidade, quebrando trem, os militares tentando impedir ele e ele tacando fogo e quebrando tudo. É basicamente o que aconteceu no filme original, porque a essa altura da franquia, o Godzilla não tinha virado um herói ainda, então ele só tá quebrando tudo mesmo. E eu acho que essas cenas dos militares tentando parar o Godzilla acaba sendo meio filler pro filme. É óbvio que eles não vão conseguir porque eles nunca conseguem, né? Mas também é óbvio que eles não vão conseguir porque o nome do filme é King Kong vs Godzilla e você sabe que as duas criaturas vão ter que lutar em algum momento. Já o King Kong tem toda uma trama que é uma versão reduzida do filme dos anos 30. É uma expedição de duas pessoas que vai para uma ilha isolada no Oceano Pacífico, interage com os nativos, capturam o King Kong, levam ele de volta pro país deles e no final tem até o lance do King Kong se apaixonar, pegar uma mina na mão e subir num prédio, de onde derrubam ele. No meio dessas duas tramas tem os personagens humanos que, convenhamos, são sempre a parte mais desinteressante de um filme do Godzilla. Nesse filme eles não são tão ruins, mas também não são lá grandes coisas. Os principais aqui são um trisal que na versão original eu não conseguia entender qual devia ser a relação entre os três. Mas a dublagem americana deixa muito mais explícito que um dos caras é o irmão e o outro é o namorado da protagonista. O que eu acho engraçado porque isso é parecido com a dinâmica da protagonista do Gojira original. Ela estava namorando o militar responsável pelo caso do Gojira e por acaso o ex dela era o cientista que inventou a arma que derrotou o Godzilla no final. Nesse filme, a mina principal namora um cara que inventou o fio super forte que mais tarde usam para amarrar o Kong, e por acaso o irmão dela é um dos jornalistas responsáveis por levar o Kong pro Japão. O roteiro até que estabelece bem esses personagens, talvez não os personagens em si, mas sim habilidades que eles têm que são relevantes para a trama. O personagem do namorado é apresentado mostrando esse fio super resistente que ele inventou, e como eu disse, isso é usado no final para amarrar o King Kong. E na versão japonesa, o personagem do jornalista é apresentado tocando bateria num programa de TV, que ele está substituindo um baterista que devia ter aparecido, mas não foi. E isso estabelece uma habilidade dele que volta no final, quando ele usa uns tambores para replicar a batida que os nativos da ilha estavam fazendo, que colocou o Kong para dormir. Acho que desses três personagens principais, a mina é o personagem mais fraco. Ela não tem tanta personalidade assim e nem acrescenta tanto na trama. Ela tá lá para ser constantemente atacada pelo King Kong e pelo Godzilla e alguém ter que ir salvar ela. Tem umas cenas que nem fazem tanto sentido assim. Ela tá num trem junto com muita gente e o trem é atacado pelo Godzilla. Todo mundo que escapa do trem sai correndo e chega numa barragem militar sem problema. Só essa animal que fica perdida, foi pra direção errada, caiu no meio do rio, ficou toda confusa lá. Era muito difícil só seguir os outros passageiros que estavam correndo e ir pro mesmo lugar que ele, seguir a mesma direção? Será que alguém virou pra ela e falou, segue o fluxo, se referindo ao fluxo de pessoas, ela entendeu que era o fluxo fluvial e foi se jogar no meio do rio? O filme tem outros personagens, claro, mas a maioria são personagens que aparecem pouco para dar informações ou figuras cômicas. Porque uma coisa que rolou nesse filme é que Tsubaraya, o cara dos efeitos especiais, teve a ideia de fazer o Kong e o Godzilla menos sérios para apelar para um público mais infantil. Os produtores da Toho curtiram a ideia e falaram pro Ishiro Honda fazer um filme mais leve, mais família. E acabou que esse filme foi o começo da virada da franquia de um terror atômico dos anos 50 para uma comédia galhofa meio trecheira que foi o que a era Showa do Godzilla fez nos anos 60. E tem muito ator de comédia aqui, principalmente na trama do Kong. O guia dos jornalistas na ilha é bem cômico e tem o parceiro do protagonista que tem umas cenas de comédia também. Tem uma cena que ele fica girando aquele bonecão do lagarto em cima da cabeça. Mas o mais descarado de figura cômica é o chefe, que não só é um personagem extremamente excêntrico, como ele é interpretado por um comediante que na época era conhecido como Charles Chaplin japonês. E igual ao filme original do Gojira, King Kong vs Godzilla tem um roteiro que tem um pouco de crítica social ali. Claro que ele não chega nem perto de toda a metáfora de pós-guerra e bomba atômica que tinha no Godzilla original, mas eles tentaram. Na real, como esse roteiro não se leva a sério, a maior parte dos comentários que ele faz acabam sendo pontadas superficiais. O chefe da emissora de TV menciona algo sobre como ninguém liga pra ciência e tira do ar um programa falando sobre como as calotas polares estão derretendo. Inclusive, é por causa disso que o Godzilla escapa dessa vez. Então isso pode ser uma mensagem falando sobre o meio ambiente. Ao mesmo tempo, tem uma cena bem cínica dos dois jornalistas chegando na ilha, encontrando os nativos e conquistando eles, trocando produtos tipo rádio e cigarro. Eles dão um cigarro até para uma criança lá no meio. O que pode ser um comentário sobre o colonialismo, que não é tão aprofundado assim,
ou que foi só uma tentativa de comédia absurda meio esquisita. Acho que o comentário mais pertinente que esse roteiro faz, que é a mais visível, é sobre o circo midiático e a programação de TV do Japão. A trama toda do Kong é uma parada bem absurda. É uma empresa farmacêutica que é patrocinadora de uma emissora de TV que decide levar o Kong para o Japão para eles poderem fazer notícias sobre o Kong e aumentar a audiência do canal. A parada chega a um nível que eles criam uma expectativa do público. Para prender a atenção de todo mundo, eles passam a divulgar a luta Kong vs Godzilla no jornal deles e se colocam como os patrocinadores do King Kong na luta. Isso tudo é para ser uma crítica a programas de TV e a emissoras que fazem todo tipo de coisa, não importa a moralidade, para ter audiência. Mas acho que o elemento mais notável desse filme, como geralmente é com filmes de kaiju, são os efeitos especiais. King Kong vs Godzilla tem muito efeito de miniatura. Alguns são realmente muito bons e bem detalhados, tipo o iceberg quebrando, ou o prédio que os dois monstros quebram no final. Outros são obviamente brinquedos, principalmente todos os carros e tanques do exército, mas eu acho que isso tem seu charme também e que é divertido. O Godzilla taca fogo e derrete um tanque de guerra, então os caras vão lá, pegam um tanque de brinquedo e tacam fogo nele e filmam. É ótimo. Os dois monstros, porém, ficam um pouco toscos em algumas cenas. Isso por causa do Sweetmation óbvio, tem muita cena que é bem claro que é só um cara numa fantasia. No começo, quando eles ainda estão levando o Godzilla como uma ameaça séria, quando ele está quebrando cidade, a direção até dá uma disfarçada nos efeitos. Ela grava de um jeito que o Godzilla fica ameaçador. Ou ele tá no escuro, ou ele tá na contraluz, ou ele tá em uns planos muito abertos que aparece de longe quebrando as coisas, ou é aquele plano detalhe que não mostra tanta coisa assim. É uma direção que funciona. Mas claro que isso não dura tanto, né? No final do filme os monstros têm que lutar e eles passam a aparecer bastante. E o pior é que a fantasia do Godzilla, na verdade, é boa. É um efeito trash, mas que funciona. Mas o que eles fizeram é que tinham vários modelos diferentes do Godzilla, não só a fantasia, que eles usavam para planos diferentes. Tem uns planos que eles tacam os olhos esbugalhados no Godzilla, que é meio cômico. Olha isso não parece ameaçador, parece que ele pisou num Lego e tá gritando de dor. O Kong também tem alguns efeitos assim, mas na maior parte do tempo ele é um cara vestido de gorila. Esse filme inclusive foi odiado pelo diretor do King Kong original, porque o cara falou que 30 anos antes ele se deu ao trabalho de fazer um filme cheio de efeito especial para não ter gente vestida de gorila no filme dele. Aí a Toho foi lá e meteu essa. Eu acho que o Kong é o mais zoado dos dois, principalmente por causa do braço. Tem cena que o braço dele tá em tamanho normal, que o ator usando aquela roupa precisa interagir com alguma coisa e usar as mãos. Mas tem cena que eles colocaram um braço enorme nele para dar uma impressão de gorila maior, só que nisso o braço fica parecendo errado, porque a mão do ator tá tipo na metade do braço e a parte que tem a mão do Kong não tem nada ali, não tem muito peso ali. Ele fica parecendo um bonecão de posto. O Kong tem um elemento único nesse roteiro, que são as frutinhas silvestres que ele come lá na ilha, e essa cena inicial dele é ótima, porque estabelece ele como gente como a gente. Ele luta com o polvo, fica cansado, toma uns goró e vai dormir. E essas frutinhas são relevantes depois no filme porque são usadas pra fazer ele dormir de novo, então tem isso. Ah, e claro, tem que falar da cena da luta. São duas lutas, uma na metade do filme, que eles só meio que jogam pedra um no outro, o Kong apanha, vira as costas e vai embora sem muito problema. E a última luta, que é mais elaborada e demora mais. Nessa cena, sim, os dois atores usando a fantasia estão caindo na mão mesmo, e chega até a ser meio cômico ver os personagens se batendo desse jeito bem humano. Essa cena até que tem uma mistura de efeitos legal. Tem planos que são os atores intercalados com planos de boneco, de miniatura, e tem planos do rabo do Godzilla se movendo, que foram um efeito diferente, um rabo construído só pra isso. E tem até um plano de stop motion no meio da luta. Uma boa parte da luta é o Godzilla batendo no Kong com o rabo. Inclusive o Kong tá desmaiado no chão e o Godzilla continua batendo o rabo nele, o que é meio engraçado até, o Godzilla sendo meio babaca. Mas a luta toda tem seus momentos sem noção. Meu preferido é como a luta começa, na verdade, porque os militares têm que levar o Kong, que tá dormindo, para lutar com o Godzilla. O melhor jeito que eles arranjam para fazer isso é amarrando o Kong nos balões e levando ele pelo ar. Isso é genial, eu adoro o plano do Kong acordando no ar, todo amarrado com uns fios, nos balão voando e com uma cara do tipo, caraca mano, como é que eu vim parar aqui? Mas essa luta ainda tem outro elemento meio bizarro, que o Kong, por ser uma força da natureza, se fortalece com raios e ganha uns poderzinho elétrico. Inclusive tem uma cena que o King Kong tá quase morto e enterrado no chão quando ele é revivido por um raio que cai em cima dele. Isso parece bem aleatório e parece um elemento que foi reciclado do roteiro original, quando era King Kong vs Frankenstein ainda. Porque, né, é uma cena que você esperaria com o monstro Frankenstein sendo revivido por um raio, que é o que acontece no filme clássico. A luta acaba com King Kong e Godzilla caindo de um penhasco no meio do mar.
e só o Kong sai e volta nadando para casa. É um final inconclusivo e ninguém sabe o que aconteceu com Godzilla, mas, para todos os efeitos, o King Kong vence. Isso provavelmente porque, como eu já disse algumas vezes, o Godzilla nessa época não era tão conhecido como ele é hoje. Ele ainda não tinha virado essa criatura do bem. O Kong era mais famoso na época e o filme todo é mais ou menos construído pra gente torcer pro Kong. Ele coloca o Godzilla como um vilão maior. O que eu acho que não aconteceria hoje, porque os dois personagens meio que são os heróis das próprias franquias. Vamos ver aí quando sair o filme novo, né, do Godzilla vs Kong, que tá todo mundo falando na internet. Ainda sobre efeitos, tem muito plano de mating nesse filme, a Toho fazia muito isso, de integrar dois planos diferentes. Em alguns momentos, com umas pinturas, é muito bem feito. Em outros momentos, é bem estilo anos 60, dá pra você ver um recorte bem óbvio ali e envelheceu mal. A melhor cena de efeito no filme pra mim é uma que eu não mencionei ainda, mas que eu acho que é um dos momentos mais memoráveis dessa obra toda, que é a primeira vez que o Kong aparece e ele luta com um polvo gigante. Isso é a melhor parte porque os efeitos do polvo são muito bons. E por que os efeitos do polvo são bons? Porque era um polvo de verdade em cima de um monte de miniatura. Além do polvo de verdade, também tem alguns planos de stop motion, com o tentáculo pegando um dos nativos, que até que é bem feito, apesar de ser bem óbvio e se destacar um pouco da cena. Mas cara, nessa cena de ataque até as fantasias funcionam melhor, de novo por causa da iluminação, a cena se passar no escuro, o Kong fica mais ameaçador, ele fica mais crível ali. E quando o Kong é atacado pelo polvo, tem uns efeitos bons ali também, que eles construíram um prop de polvo todo gosmento pra grudar na cara dele. Então essa cena, na verdade, eu acho que é a melhor cena do filme. Acho que eu devia mencionar também que esse filme tem uma trilha sonora do mesmo compositor do filme do Gojira original. Ele reutiliza alguns temas daquele filme, mas eu senti falta do tema principal do Godzilla que nunca toca aqui, que pra mim é a música mais marcante de Godzilla. A versão americana descarta toda a trilha sonora original e usa um monte de trilha reciclada de filmes de terror e ficção científica dos anos 50, o que eu acho que fica bem mais genérico. E acho que essa é uma boa deixa pra eu terminar falando da versão americana, que eu acho que eu já falei nesse vídeo, eu acho ela pior do que a japonesa. O que eu acho é que a versão americana tira um pouco dos personagens humanos. Eles tiram as pequenas caracterizações. No original, o chefe da emissora tem mania de ficar jogando uma moeda pra cima, decidir as coisas na moeda, isso acontece algumas vezes no filme. Mas na versão americana eles cortam quase tudo disso. Do mesmo jeito que eles também cortam a cena da bateria, que estabelece essa habilidade do personagem. Eles mudam todo o roteiro e o formato do filme para parecer que é um noticiário americano narrando essa situação que aconteceu no Japão, o que significa que constantemente aparece um âncora de jornal para interromper e explicar o filme. O que inclusive tira um pouco da graça, porque tipo, no começo do filme, o cara já chega explicando as duas tramas do Kong e do Godzilla antes de mostrar isso pra gente. Então é o personagem do filme te dando spoiler do filme. E na metade eles chutam um balde, chamam um professor enredo que é especialista em Godzilla e ele fica explicando a trama o tempo todo. Eu só achei isso meio chato, pra falar a verdade. E claro, tem algumas bizarrices que acontecem na tradução do filme. Algumas coisas são inconsistências pequenas, tipo o lance de acharem que o namorado tá morto. Na versão japonesa tem uma trama dele pegando um navio pra testar o fio super resistente dele, e depois esse navio afunda e ninguém sobrevive, só que ele já tinha descido em uma cidade. Na versão americana cortam isso tudo e só falam que ele estava num acidente de avião, mas que tiveram alguns sobreviventes. Quando ele aparece de volta em casa, a amiga da protagonista toma um susto porque achou que ele estava morto, o que faz sentido se ele estava num navio que morreu todo mundo, mas se ele estava num avião que teve sobreviventes, não tem motivo para ela tomar esse susto. E os americanos meio que cagam na cabeça do Godzilla na dublagem também. Um dos professores em enredo faz questão de falar como o Kong é mais inteligente e compara o cérebro do Godzilla com uma bola de gude ou qualquer merda dessas. E o que eu achei mais bizarro é que a dublagem americana coloca uma subtrama dos japoneses considerando usar uma bomba atômica nas criaturas que não existe no filme original. O que eu achei bem de mau gosto até, considerando todo o histórico dos Estados Unidos e do Japão com bombas atômicas, né? E também por causa de toda a metáfora de terror atômico que o Gojira representa no filme original. Então é isso, como eu já deixei bem claro, eu prefiro a versão japonesa do filme. A americana, além de ter uma dublagem bem ruim, parece exatamente o que é um filme editado com um monte de cena desnecessária jogada em cima. E a própria versão japonesa é aquela coisa de Godzilla nos 60, né? Não é um filme perfeito, os efeitos são bem toscos e tem muita comédia intencional ou não. Mas no geral, eu acho que é um filme bem divertido. E além disso, foi um marco para os dois personagens. Não só porque foi um filme que ajudou a impulsionar o Godzilla, fez ele ficar bem mais famoso e reviveu a franquia dele, como também foi a primeira vez que os dois personagens apareceram em cor e em widescreen no cinema.
Então, no geral, é isso. A qualidade do filme pode não ser das melhores, mas todos esses filmes de kaiju e tokusatsu têm um estilo próprio, têm um charme trash que deixa ele bem divertido de assistir. Então acho que é isso que é o filme, pessoal, e até a próxima.